E no dia seguinte, os Estados Unidos receberam um chamado da Coreia do Norte. Quando o presidente atendeu, falaram que havia aparecido um robô por lá que eles suspeitavam que era dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos falou que não havia nenhum robô desses por lá. Daí chamaram o Alfredo para confirmar isso. E na hora que o Alfredo chegou e viu o robô pela chamada, ele ficou tão assustado que acabou caindo no chão. Daí ele rapidamente perguntou se aquele robô havia demonstrado algum sinal de ativação. Daí não entenderam o desespero dele, mas disseram que não. Daí ele ficou mais tranquilo, só que ele disse que aquele robô não era dele e que eles tinham muita sorte desse robô estar desativado. E nesse momento também chegou o Guilherme, o observador, que ele tinha acabado de acordar e quando ele viu o robô ele também se assustou tanto. E daí ele não estava entendendo, pediram para explicar que robô era esse, por que ele estava tão apavorado com ele. E daí o Alfredo explicou que aquele robô não era criação de nenhum deles e disse que o nome desse robô é robô dizimador, que eles são criados para poder dizimar populações inteiras de mundos e que eles tinham muita sorte desse robô estar desativado, porque senão ele mataria qualquer um que ele encontrasse pela frente. Daí a Coreia do Norte começou a achar isso uma afronta, só que aí explicaram que esse robô não era de nenhum deles e que deve ter caído lá por uma anomalia. Daí eles não estão entendendo muito bem isso. Daí eles disseram que explicariam mais tarde, mas disseram que teriam que entregar aquele robô para ser desmontado. Disseram também porque ele era muito perigoso. Esse robô foi criado com uma tecnologia bem avançada e também ele contém um cristal que consegue conduzir destruição, que ele consegue absorver qualquer tipo de destruição ao nível de uma explosão nuclear e consegue refleti-la. Em outras palavras, esse robô ele é bem resistente e consegue destruir populações mundiais. Se ele tivesse ativado nada nesse planeta de tecnologia que os seres humanos conseguiram criar, conseguiria derrotar esse robô. A população inteira mundial morreria pelas mãos dele. Daí a Coreia do Norte não está acreditando muito nisso, só que falaram para tentar usar suas armas mais poderosas para tentar atirar nele e ver o que tem efeito. Daí chamaram uns homens lá com mais armas, tentaram, só que nenhuma arma nem sequer arranhou ele. Daí disseram que esse robô eles são criados com um material muito diferente de tudo que eles já viram, que ele ainda não sabe qual é a origem desse material, mas disse que não é seguro esse robô ficar lá, porque se ele se ativar ele poderá acabar matando o mundo inteiro. E eles não estavam muito acreditando nisso, só que viram que eles não tinham o que fazer com aquele robô. Daí disseram que iriam pensar no caso, só que no momento o robô se ativou, logo quando acabaram de atirar com as balas, e daí já ia começar a atacar as pessoas, só que aí o Alfredo mandou um outro robô lá que abriu um portal que jogou ele para uma zona segura, longe da Coreia do Norte, e daí falou pro Jonas ir rapidamente lá dar um jeito naquele robô antes que ele começasse a atacar as pessoas. E o Jonas chegou e conteve o robô e desmontou ele com os poderes dele. E a Coreia do Norte perguntou o que era isso, já era a segunda vez que ele fazia essas coisas, e que tipo de tecnologia era essa. E daí eles falaram que explicariam tudo, mas que precisariam de calma. Então concordaram à tarde fazer uma reunião de chamada de vídeo e explicar tudo o que está acontecendo. Daí chamaram as pessoas que eram de outros universos, todos que já chegaram na Terra, desde os conceitos até os cientistas, até os heróis. Daí deixaram de fora o Marcos e contaram tudo o que havia acontecido na Terra todos esses tempos e o que realmente aconteceu para eles aparecerem aí. A Coreia do Norte estava meio incrédula, mas viram o que eles estavam fazendo e o que já fizeram. Daí viram as notícias, daí viram que eram coisas bem surpreendentes para eles. Daí, bem no meio da reunião, houve um alerta de que uma nave acabou de entrar na atmosfera da Terra e detectaram que ela havia chegado por um portal, mas que não era uma anomalia. Daí ficaram preocupados, daí foram tentar identificar a nave e viram que não tinha nenhuma identificação. E daí ela rapidamente acabou pousando nos Estados Unidos. E daí saiu de lá um rapaz que aparentava estar com muita fraqueza e estava com o corpo com umas manchas em forma de estrias, tudo pretas. E ele estava gritando pelo Universal Restauração. Daí algumas pessoas não estavam entendendo, daí estavam querendo chegar perto para ajudar, só que ele disse para não se aproximarem, que senão ele iria pegar aquilo. Daí ele disse que precisava encontrar o Restauração. E daí o Restauração estava no meio da reunião, só que disse que se não fosse lá nesse momento ele ia acabar morrendo. Daí ele disse que tinha que ir lá nesse momento. As pessoas não queriam que ele saísse, o pessoal de outros países que estavam na reunião, só que ele disse que seria rápido. Daí ele saiu, chegou lá com o rapaz tinha acabado de desmaiar vendo ele, e daí o Restauração curou ele, daí viu que ele estava bem cansado, daí resolveu levar ele para um lugar onde ele poderia descansar, na casa da Sarah, e avisou a Sarah e deixaram ele lá. Daí ele voltou para a reunião e continuou. E depois que a reunião acabou, o pessoal da Coreia do Norte ficou tudo perplexo com tudo que eles contaram, e viram que realmente o mundo estava bem diferente de antes deles terem acesso ao mundo exterior. E
o pessoal resolveu focar no caso daquele garoto, que já procuraram informação sobre ele e não há nada. E daí pegaram a nave dele, haviam colocado num local para dar uma examinada. Daí perceberam que a nave já estava até sem energia. E foram e trouxeram o garoto já acordado, da casa da Sarah, e interrogaram ele perguntando quem ele era. E ele disse que o nome dele era Alex, que ele era um jovem cientista do planeta dele, que havia pegado uma doença incurável lá, mas ele ouviu histórias antigas sobre um ser chamado Restauração, que podia curar as pessoas de qualquer doença, e acabou encontrando uma pessoa idosa lá que havia coletado um fio de cabelo dessa entidade chamada Restauração, e ele tinha uma tecnologia de rastreamento genético que ele poderia colocar qualquer tipo de coisa da genética de alguém e apontar para onde o dono dessa coisa estava. E ele, usando isso, começou a construir uma nave para procurar esse e tal restauração, porque a doença dele estava avançando e ela era contagiosa, então não dava para ele ficar no planeta dele, senão ele poderia acabar infectando os outros. Mas ele ajudava ele de longe. E teve um momento que ele percebeu que ele já não tinha mais tanto tempo de vida e ele se esforçou ao máximo para construir uma nave. E ele também descobriu o segredo sobre como viajar por outros universos e abrir portais espaciais. E ele usou isso para procurar restauração. Só que em vários universos que ele foi, ele não encontrou. Daí até que ele já estava percebendo que ele já não tinha mais tempo e ele estava sozinho nessa nave. E daí ele forçou o sistema, ele fez várias modificações, usou toda a energia que ele tinha da nave dele e conseguiu abrir um portal que chegou nesse planeta, nesse universo, que ele viu que estava mostrando o rastro da restauração. Então ele chegou até aqui na Terra e o encontrou. E depois que ele explicou tudo isso, o Alfredo chegou com ele e disse que ele havia feito algo extraordinário, porque ele precisou da ajuda de um outro cientista para conseguir produzir em um ano uma máquina capaz de sair desse universo para os outros, mas ele sozinho, no desespero, em pouco tempo conseguiu produzir uma máquina capaz de abrir um portal daqueles universos para cá, sozinho. E o Alfredo disse que ele era extraordinário, que foi o primeiro entre muitos e muitos gênios em todo o multiverso a conseguir fazer isso e chegar nesse planeta. E disseram que era uma atitude nobre do lado dele, e ele disse que ele poderia até voltar para casa dele depois de consertar a nave dele e restaurar a energia, só que aí ele resolveu que vai ficar, e o planeta dele não precisa tanto dele quanto uns outros que ele já ouviu falar pelo multiverso. E com a ajuda do observador, ele soube algumas coisas mais sobre esse planeta que ele precisava, de base, e ele ficou na casa da Sarah por uns dias, e concordaram em deixar ele por lá. E ele também começou a criar bastante amizade com o Marcos, já que o Marcos era desse planeta e contou algumas coisas para ele que seriam úteis. Daí viu que o Alex ainda era bem novo, disse que ele ainda teria uma chance de se inscrever em algumas universidades por aqui que poderiam ajudar ele a ter um melhor entendimento sobre as coisas desse mundo. Daí o Alex deu uma pesquisada melhor junto com o Marcos e o observador. Ele viu que ele poderia começar com essas coisas, só que ele precisaria de um financiamento. E foram checar com a Sarah. A Sarah disse que poderia ajeitar umas coisas para ele. Só que aí ele disse que ele queria começar a observar algumas coisas das pessoas que são mais necessitadas. Daí eles falaram a respeito sobre os países que eram menos desenvolvidos. E daí o Alex concordou de começar os estudos por lá. Ele queria saber mais sobre esse planeta, sobre as necessidades que as pessoas passam, sobre as situações que elas vivem por aqui. E que a área mais humilde poderia ajudar bastante. E concordaram com isso, e daí os pais de Marcos acabaram concordando de hospedá-los na casa dele. E eles gostaram do Alex. De vez em quando o Marcos acabava visitando ele. E ele também se deu muito com Jonas. E os outros heróis também do multiverso. E ele começou, depois de um tempo que conseguiu uma identidade, a estudar em umas escolas comuns. Mas viram que ele era bem mais inteligente do que qualquer professor que já havia passado por lá. E ele aprendia tudo com muita facilidade. E o Alex era tão inteligente que qualquer curso que colocava para ele, ele passava. E ia aceitando qualquer coisa que jogava para ele. E ele se desenvolvia bem em qualquer tipo de matéria. Tanto que ele foi colocado como um superdotado muito à frente do tempo aí. Apesar de haverem outros gênios do multiverso. Mas viram o quanto inteligente ele era. E até que num tempo ele acabou chegando na universidade junto com o Marcos. Depois de vários meses. Daí eles começou até a estudar junto com o Marcos. E Marcos se surpreendeu que ele levou um tempo até chegar onde está. E daí o Alex disse que é bem interessante as matérias desse mundo aqui. Que tem tantas coisas. Que vem diversos assuntos. O Marcos
ficou surpreso dele se impressionar com o planeta dele